Fala galera, beleza? Mais um vídeo na área. E o tema de hoje é um pouco polêmico e delicado, pois envolve a vida pessoal de jogadores. Só que antes de mais nada, é preciso entender que o vídeo não tem a intenção de difamar ou falar mal de nenhum desses jogadores, beleza? Desta forma, a opinião nos comentários é de extrema e total responsabilidade de seus autores e nada tem a ver com o que o editor do vídeo e do canal pense a respeito. Edmundo. Edmundo foi um dos jogadores mais folclóricos que já existiram no futebol brasileiro, com passagem por grandes clubes do nosso país e também do exterior. Ídolo de Vasco e Palmeiras, Edmundo, que por seu temperamento difícil ganhou o apelido de Animal, em 1995, então com 24 anos e atuando profissionalmente há apenas 3 temporadas, defendeu a camisa do Flamengo. E em dezembro, quando estava há um mês sem entrar em campo, o jogador se envolveu em um grave acidente que vitimou 3 pessoas. Era madrugada do dia 2 de dezembro, quando Edmundo dirigia o seu Jeep Cherokee nas imediações da Lagoa Rodrigo de Freitas, quando de repente um carro Fiat Uno teria avançado a preferencial e chocado contra o veículo do jogador, ocasionando uma violenta colisão. O saldo foram de 3 vítimas fatais e mais outras ficando feridas, inclusive o atacante. A justiça, em 1999, condenou Edmundo a 4 anos e meio de prisão em regime semiaberto, com ele chegando a passar uma noite na cadeia. Em entrevistas, Edmundo sempre declara que esse foi o momento mais difícil tanto da sua vida como de sua carreira como jogador. Guilherme Alves. Guilherme de Cássio Alves, ou simplesmente Guilherme, foi daqueles centroavantes raiz, que o que mais sabia fazer era gols, tanto é que por todos os clubes que defendeu profissionalmente, sempre deixou sua marca. Revelado pelo Marília, Guilherme defendeu a camisa de grandes clubes do futebol brasileiro, em especial a do Atlético Mineiro, onde está no top 10 dos maiores artilheiros da história do clube com 139 gols marcados. Em 2002, Guilherme deixou o Galo e foi atuar por empréstimo no Corinthians. E no timão, o atacante até que teve boa passagem, mesmo tendo jogado apenas o segundo semestre daquele ano, ajudando o clube a chegar na final do Campeonato Brasileiro. Foram 13 gols marcados em 19 partidas, média muito boa para os padrões atuais. Na madrugada de 5 de outubro, Guilherme viajava até Marília, cidade onde nasceu, e em dado momento, o carro do jogador, uma BMW, invadiu a contramão para fazer uma ultrapassagem e acabou chocando de frente com outro veículo que vinha na mão contrária, um Escort que era dirigido por um homem de 31 anos, em companhia de sua esposa e também de sua sogra. Motorista e sogra acabaram falecendo na hora, com a esposa do motorista ficando gravemente ferida. No carro de Guilherme, tanto ele quanto os outros ocupantes acabaram não sofrendo nada grave, com o jogador ficando muito abalado por conta do ocorrido, situação essa que ocasionou em partidas abaixo do rendimento no restante da temporada. Em 2003, Guilherme foi indiciado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, em regime semiaberto. Goleiro Bruno. Um dos casos mais famosos criminalmente envolvendo um jogador de futebol brasileiro aconteceu em 2010 e envolveu o goleiro Bruno, então jogador do Flamengo. Resumidamente, a carreira de Bruno teve início no Atlético Mineiro em 2004, permanecendo no clube até 2006, quando foi comprado pela MSI, então parceira do Corinthians. Sem espaço no timão, foi emprestado ao Flamengo e posteriormente comprado em definitivo. Tricampeão carioca e ex-brasileiro, Bruno era tido como ídolo da torcida, mas a vida pessoal do jogador com Elisa Samúdio, modelo e atriz com quem mantinha relacionamento, vinha tomando de conta das manchetes de jornais. Em meados de 2010, Elisa, que tempos antes havia dado à luz a um filho do jogador, desapareceu sem deixar rastros, com a última notícia de sua localização sendo o sítio de Bruno, situado em Esmeralda, cidade do interior de Minas Gerais. Com as investigações do caso cada vez mais fortes, chegou-se à conclusão de que Bruno havia sido o mentor do sumiço e assassinato de Elisa Samúdio, com o jogador sendo preso e o contrato com o Flamengo sendo imediatamente rescindido. Em 2013, Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses de prisão, mas em 2017 ele conseguiu um habeas corpus e retornou ao futebol, onde firmou compromisso com o Boa Esporte. Atualmente, Bruno cumpre pena em regime aberto e vem tentando reconstruir sua vida como um empresário. Marcos Alonso. Marcos Alonso atualmente vem defendendo o Barcelona e também acumulando convocações para a seleção da Espanha, mas em pouco mais de 10 anos de carreira, o jogador tem que conviver com uma polêmica que o acompanha desde que se tornou atleta profissional.
Alonso foi revelado pelo Real Madrid, mas sem espaço no clube foi negociado com o Bolton da Inglaterra. Antes de chegar ao Barcelona em meados de 2022, o lateral ainda acumulou passagens por Fiorentina, Sunderland e permaneceu 6 temporadas a serviço do Chelsea. Em maio de 2011, Alonso, então com 20 anos de idade, dirigia o seu carro em alta velocidade pelas ruas de Madrid, quando acabou perdendo o controle e vindo a bater violentamente contra um muro. Em sua companhia estavam 4 amigos, dentre as vítimas, uma jovem de 19 anos que acabou ficando gravemente ferida, vindo a falecer instantes depois. Marcos Alonso havia ingerido bebida alcoólica e assumiu toda a culpa pelo ocorrido. E entrando num acordo com a família da vítima, o lateral pagou uma quantia de 200 mil euros por danos morais, facilitando o processo jurídico, com Alonso mais tarde ainda pagando mais 300 mil euros à família. Desta forma, a justiça espanhola facilitou o acordo e sua pena foi convertida em multa de 61 mil euros, mais a proibição de dirigir durante 3 anos e 4 meses. Luciano Cabral. Luciano Cabral é um meio-campo nascido na Argentina, mas naturalizado chileno, com ele inclusive acumulando passagens por seleções de base tanto da Argentina quanto do Chile. Seu primeiro clube profissional foi o Argentino Júniors, equipe no qual defendeu por 4 temporadas até se transferir por empréstimo ao Atlético Paranaense. Contratado em meados de 2016 pelo Furacão, Cabral ficou mais tempo entre os reservas, quase sempre entrando no decorrer das partidas. Foram apenas 6 jogos disputados e nenhum gol marcado. Na virada do ano de 2016 para 2017, o jogador, que estava de férias em General Alvear, província de Mendoza, na Argentina, se envolveu numa briga juntamente com seu pai e com um amigo, onde na confusão agrediram um outro homem a golpes de pedras, com a vítima não resistindo aos ferimentos e morrendo no local. Desde então, Luciano Cabral está preso e teve sua carreira no futebol precocemente interrompida, com ele jurando que não teve envolvimento nenhum no assassinato da vítima, declarando ainda que estava dormindo na hora do ocorrido. Versão essa que não foi acatada pela justiça. Marcinho. Márcio Almeida de Oliveira, mais conhecido como Marcinho, atua profissionalmente na posição de lateral direito desde 2016, com o Botafogo sendo o clube formador e que o projetou para o futebol. Com uma convocação para a seleção brasileira de Tite, Marcinho é sobrinho de Oswaldo de Oliveira, conhecido técnico que acumulou passagens por grandes clubes do nosso futebol. Em 2020, com o rebaixamento do Botafogo no Campeonato Brasileiro, Marcinho acabou não renovando o seu contrato com o clube que o revelou, ficando assim livre no mercado para assinar com outra equipe. Ainda em 2020, mais precisamente no dia 30 de dezembro, Marcinho se tornou o principal suspeito de atropelar e matar um casal que trafegava na Avenida Sernabentiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, com o jogador não prestando socorro às vítimas e evadindo-se do local logo a seguir. O carro do jogador, o modelo Mini Cooper, ficou com a frente bastante danificada, com o veículo sendo encontrado abandonado cerca de 600 metros do local do acidente. Em depoimento, Marcinho afirmou que não havia ingerido bebida alcoólica, mas segundo investigações, horas antes do ocorrido, uma câmera de segurança de um restaurante mostra o jogador tomando chopp juntamente com amigos. Ramon. Ramon Ramos Lima, ou Ramon, nasceu em 2001 na cidade de São João do Meriti, estado do Rio de Janeiro, e durante muitos anos defendeu as categorias de base do Nova Iguaçu. Em 2017, ele se transferiu para o Flamengo, clube que terminou sua formação e onde se profissionalizou. Ramon, sempre quando acionado, correspondia dentro de campo, sem muito comprometer e ajudando o clube, tanto é que muitos pediam para que o garoto fosse o reserva imediato de Felipe Luiz, ficando à frente de René. Ramon também acumulou convocações para a seleção brasileira sub-20. No dia 4 de dezembro de 2021, numa noite de sábado, Ramon envolveu-se em um acidente na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, onde, na ocasião, ele acabou atropelando e matando um ciclista de 30 anos que trabalhava como entregador. O jogador prestou todo o socorro à vítima, chamando a ambulância, mas com ele não resistindo aos ferimentos e morrendo a caminho do hospital. Na delegacia, acompanhado de seu advogado, Ramon prestou depoimento e foi liberado em seguida. Ramon ainda disse que não havia ingerido bebida alcoólica e que iria prestar total solidariedade e arcar com eventuais custos do sepultamento. Indiciado por homicídio culposo, Ramon está em liberdade. Pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Não esqueça de deixar o seu like para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal.